Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Nesse programa que a gente traz sempre pessoas assim para falar de inovação, alimentação, saúde, energia, física quântica, neurociência, bem-estar. E falando de bem-estar, vou falar da Odara, né, pessoal? Essa clínica maravilhosa, que é uma clínica de bem-estar, tem spa, tem partes também de terapias integrativas, junto com a parte de saúde, de estética, aquela parte injetáveis, tem a medicina injetável, que você faz parte nutritiva, reposição de alimentação. Então, assim, é uma clínica que eu adoro. Eu vou muito lá em São Paulo. Ela fica em Pinheiros, tem em Campinas, tem em Moema, e está no processo de expansão com várias franquias no Brasil todo. Já tem 9 aí, ficando prontas, espalhadas pelo Brasil todo. E ela faz justamente o que eu adoro, né? Que é pegar toda a parte de saúde moderna, que a gente já está mais acostumado, com a parte integrativa, que existe há milênios e a gente está agora lembrando e juntando. No que eu faço no meu consultório aqui em Recife, em São Paulo, eles fazem lá, mas muito maior, com uma equipe muito maior e de uma maneira brilhante. Eu adoro a Aldara. E vocês, que são meus ouvintes aqui do programa, têm 20% de desconto. Vocês podem entrar em contato com eles aqui pelo WhatsApp, falar que viu aqui no programa, no Saúde Desperta, ou falar que viu comigo, com Guta Maranhão, e vocês vão ganhar 20% de desconto em qualquer procedimento feito lá em Pinheiros. Então, aproveite, que a Odara é maravilhosa. Inclusive, eu estou indo para São Paulo próxima semana, já vou fazer minha limpezinha de pele, porque colar essas coisas eu faço no meu consultório, né? O botox eu faço lá no meu, mas lá tem também. Mas essa parte de limpeza de pele, reiki, barra de axis, reflexologia, é fantástica a reflexologia deles. Nossa, vocês têm que conhecer, vale a pena super. E com 20% de desconto, né? Quem não vai? Todo mundo vai. E agora eu vou chamar minha convidada, que é uma pessoa que eu conheci, e assim, eu fiquei encantada, que é um ser, assim, de luz, que eu gostei muito, ela tem muito a compartilhar. Quando eu passei a conhecê-la e falar mais, eu digo, não, Inês, você tem muita coisa para falar, Inês. Seja muito bem-vinda, Inês Lima. Nossa, muito obrigada. Eu fico lisonjeada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, na verdade, e ter conhecido, termos trocado, termos feito esse encontro, não é? Então, muito obrigada pelo seu convite. Ah, era para acontecer, né, Inês? Assim, nosso Era, encontro foi muito com engraçado. certeza. E assim, a Inês, ela é empresária, do ramo de superfood de alimentos. E ela tem uma história super incrível de vivendo propósito, de superação, de mudança de carreira. E ela é uma mulher, assim, super empreendedora, inteligentíssima, fora que é linda, né, gente? Olha para isso, que mulher linda, ó Deus aqui. Então, ela tem, assim, muita energia, muita coisa maravilhosa para compartilhar com a gente. Eu quis muito que ela viesse para cá, para ela falar um pouco disso e para também motivar as pessoas a passarem a compreender que muitas coisas que a gente pode fazer e a gente evita fazer, muitas vezes devem ser feitas sim, porque você vive o seu propósito, você muda a sua energia, você se torna uma pessoa melhor e as coisas vão acontecendo de maneira melhor. É impressionante, como você está no seu propósito, tudo Verdade. começa a fluir de maneira melhor e você se torna uma pessoa melhor também. Acho que mais encaixada na sua energia, né, Inês? Com Eu sinto certeza. muito isso comigo também. Quando eu inventei de fazer o podcast, eu digo, olha, eu amo meu consultório, mas o podcast eu estou assim, me sentindo super completa. Eu acho que faltava uma Sim, coisa na minha vida que eu não sabia o que era, agora eu descobri, acho que encontrou. foi a mesma coisa com você, não foi? Sim, sim, perfeito. Eu digo muito assim, Guta, que eh, podem-nos tirar tudo da vida, menos o conhecimento, não é? Na verdade, Einstein já dizia isso. E eu acho que esse é o ponto de partida, assim, para qualquer troca entre pessoas, não é? Que é essa inspiração que a história das outras pessoas nos traz, não é? Eu sempre me revi muito na história das outras pessoas, nos livros, nas biografias, porque fazer mudanças fora da caixinha e fora do padrão, elas são exigentes, não é? Então eu gostaria, acho que, de começar por aí. Assim, sou portuguesa, moro no Brasil, faz 6 anos. Antes eu já tinha morado em Angola, Moçambique e Milão. Eh, Em Portugal, não é? A minha formação é super conservadora e tradicional, então eu venho do direito, me formei, não é, em direito na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas da Europa e mais clássicas, em que, só para vocês terem noção, para irmos para as aulas, não é?
Nós tínhamos que ir com uma roupa própria para passar nas portadas, nós tínhamos que fazer todo um ritual para isso acontecer. Então, esse tradicionalismo que me preparou, né? Acho que é muito importante isso, que me preparou para estas outras jornadas. Enquanto eu estudei na faculdade e depois eu fui morar um ano em Milão para fazer Direito Internacional, me especializar em Direito Internacional, depois eu fiz mestrado, não é, em Lisboa, em Ciências Jurídicas Empresariais, para não migrar, mas assim, já me especializar na área do direito, mas em empresas, e cada vez mais ir aprofundando nesse universo de empresas, não é, o societário, mas também o investimento. Então, por isso eu fui depois viver para Angola e Moçambique, essas experiências de acompanhar projetos de investimento perto, e foi assim que eu cheguei no Brasil para me encontrar. Então, antes de chegar no Brasil, eu estava nessa jornada tradicional, não é? Como advogada, como corporativo, e eu fui fazer uma missão humanitária para Moçambique, que é na verdade, para uma ilha de Moçambique que se chama Ibo, que pertence ao arquipélago das Quirimbas. E essa ilha é muito pobre, muito pobre. E eu fui através de uma fundação de espanhóis, que eles eram donos de uns bancos, e se juntaram para cuidar daquela ilha. E eu me encantei por esse projeto, assim, um grupo de investidores, não é? De empresários, pessoas endinheiradas que, ao fazer uma viagem, decidiram mudar o seu rumo e passar a investir, a doar, sem nenhuma expectativa de retorno, de lucro, para recuperar uma ilha lá perdida em Moçambique, sendo que eles são de Espanha. Nessa missão humanitária, foi muito revelador para mim de que eu não sou missionária no sentido de ir, não é, ser aquela pessoa que vive nas missões humanitárias, mas que algo em mim tem um espírito missionário e que eu queria começar a dedicar o meu tempo a coisas que impactassem o mundo. Então, que não fosse só um pensamento económico ou um pensamento de segurança, de provir, não é, e prover as nossas necessidades básicas. E, essencialmente, ali eu trabalhava muito com oil and gas, não é? Então, gás e petróleo. E aí, a dada altura, eu pensava, meu Deus do céu, então eu trabalho com esse mercado que, indiretamente, tem uma responsabilidade social por colocar as pessoas neste lugar e nesta forma. Então, aquilo para mim foi um despertar muito grande. E foi quando eu cheguei a Portugal, depois da missão humanitária, decidi deixar de ser advogada. Então, foi uma mudança muito radical na minha vida e na minha família, extremamente conservadora para isso, mas mais que isso foi o abismo que se abre, porque eu sabia que eu já não queria, mas eu não sabia o que ia encontrar pela frente, não é? Acho que faz muito sentido também dizer que todo este processo de transformação pessoal e de carreira, ele foi guiado por uma jornada interior, por uma jornada espiritual, por uma jornada de autoconhecimento, como queiram chamar, e o meu canal, ele foi o yoga, não é? Eu comecei a praticar yoga há 12 anos, então eu ainda estava a estudar na faculdade quando eu comecei a praticar yoga, hoje eu tenho 35, então há 12 eu ainda estava na faculdade, e quando eu fui praticar yoga, eu fui, não é, sabia-se muito pouco ainda em Portugal o que era o yoga, era muito associado a uma prática física, corporal, mas eu senti alguma coisa diferente. Assim, que energia é esta? O que acontece aqui que realmente eu me saio sentindo melhor? E daí demorou, não foi imediata a minha jornada. Hoje eu sou uma praticante assídua de yoga, eu me considero, inclusive, dentro do yoga tem um termo, não é, que se chama yogis. Então são as pessoas que se tornam um yogi, já não é só uma prática, não é? Tu já te tornas um yogi, e já me tornei professora também, apesar de eu não estar dando aulas como core business, não é? Mas de tanto eu fui aprofundando nessa jornada, e essa jornada permitiu sustentar e descobrir o propósito para fazer essa transição de carreira e essa transição de vida, não é? Não só de carreira, assim, de vida, de propósito. Eu digo muito que existe uma Inês antes do yoga e uma Inês depois do yoga. E agora eu acrescento que existe uma Inês antes do Brasil e depois do Brasil. Porque eu lembro também que, assim, a minha mãe,
quando eu decidi vir morar para o Brasil, e porque o Brasil, eu decidi fazer uma viagem pela América Latina, porque na altura eu já era muito ligada à alimentação, sempre fui desde criança ligada à alimentação e ao esporte, então eu sou atleta amadora desde criança de vários esportes, e a alimentação, a esse cuidado com a alimentação, não só num sentido estético, mas realmente num sentido de saúde, não é? Então sempre muito preocupada com a saúde, que demorou a entender o que era saúde e o que era performance, não é? De eu querer ser cada vez mais produtiva ou cada vez mais entregar mais ou mais eficiente, e realmente o que é saúde. Então isso também foi aí uma jornada de aprendizado que eu tive recentemente. Então, voltando nessa linha, não é? Eu vim para o Brasil para fazer essa imersão, essa descoberta. Eu decidi tirar esse ano sabático para me conhecer, não é? Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Então eu decidi fazer essa jornada, e foi aí que começou o caminho de me tornar empreendedora, de me tornar empresária, que é depois ter mais do que uma empresa, não é? E fazer parte de outras empresas, e sempre pelo fio condutor de qual é o propósito e qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo no meu dia. Então esse foi o meu princípio norteador da escolha, não é? Que demorou 12 anos a chegar, não é? Eu estou concluindo agora um ciclo, então estou fazendo 35 agora em agosto, é um ciclo de 7. Foi no Brasil, a minha mãe disse isso, eu estava dizendo isso, não é? Quando eu viajei para o Brasil, a minha mãe disse: Inês, tu no Brasil vais aprender o que é emoção. E eu achei aquilo muito curioso na altura. Eu, a emoção? Não, mas eu tenho emoção. Mal eu sabia o que era essa emoção, não é? Que era trazer para uma realidade muito mais sutil, muito mais feminina também, muito mais ligada a um universo que não é traduzido pela razão, que não é traduzido pela lógica, pelos números, que é uma outra forma de comunicação. Também foi esse, acho que mas o nosso ponto de contacto, não é? Quando nós nos conhecemos na Natural Tech, de realmente de sentirmos essa identificação de que estamos falando uma com a outra, com pessoas que têm esse lado corporativo e esse lado materializado e esse lado do negócio, do business, não é? Eu gosto sempre de trazer, eu gosto de dinheiro, tá? Eu gosto de matéria, mas ela não é tudo na vida. E não podemos ser apegados a ela, não é? Então, a vida ela é muito maior do que isso, e nós temos que ir descobrindo essa nova forma de viver. Foi aí com essa nova forma de viver que, assim, de verdade, foi virar-me do avesso, não é? Eu venho do direito, venho da economia, dos números, não é? Mesmo que haja uma interpretação subjetiva no direito, é tudo muito objetivo na prática, não é? Então, aprender a seguir o coração, porque não tem como não trazer essa palavra, o coração, ter a coragem de fazer isso. Coragem é a etimologia da palavra, não é latina. Coragem, ela vem de agir com o coração. Então, e não com a mente, não é? Então, essa capacidade de nós agirmos com o coração e, ao mesmo tempo, irmos ganhando confiança nessa jornada, que ela é pautada por métricas, princípios, ritmos, essencialmente ritmos. Eu acho que é o que distingue mais, diferente do que seria uma jornada mecanizada, automatizada, não é? Muito, que é muito esse paralelo que eu vejo no mundo. Em algum ponto, que na minha visão é pós-revolução industrial, não é? E no momento da sociedade que nós estamos agora, mas que na minha perspectiva também, com a pandemia em 2020, nós já tivemos esse ponto de inflexão. O que é que isso quer dizer? Nós percebemos ali que estávamos indo para o fundo do poço enquanto humanidade, e que algo tinha que mudar, né? Então, eu acho que essa narrativa da sociedade pós-industrial nestes últimos 500 anos, que tornou a nossa vida muito acelerada, muito desconectada dos princípios básicos da vida: comer, dormir, respirar, relacionar-se, apanhar sol, andar descalço. Isso passaram a ser luxos, né? E não só luxos, quanto às vezes nos sentimos culpados por termos esse espaço de conexão e de descanso, e não estarmos no padrão automatizado de tentarmos nos equiparar a uma máquina, né? Então, assim, com base nesta visão, fruto
lá está, de muita jornada interior, não é? Então, ir para dentro, ir para as dores no corpo. Eu tinha muitas dores no corpo que não eram ouvidas nem escutadas, não é? Então, dor no quadril, dor no ciático, nos ombros travados, que não eram escutados porque era num padrão automático. Não é? Não, é normal. Claro que é normal. Eu passo 12 horas sentada, passava 12 horas sentada, não tinha nem sequer essa consciência de fazer as pausas, porque a minha preocupação era produzir, não é? Era entregar o que era necessário. Igual a uma máquina. Então, trazendo estes detalhes aqui ricos, de que foi quando eu comecei a questionar, não é? A questionar como eu quero ocupar o meu dia, onde eu quero colocar a minha energia. Uma pergunta sempre uma pergunta não, uma afirmação que sempre me despertou muitas curiosidades é que tudo é energia, não é? Einstein já dizia, tudo é energia. Então, se tudo é energia, onde é que eu quero colocar a minha energia e de onde eu quero receber energia? Essa foi sempre muito a minha pergunta também. Eu fui muito ambiciosa, fui e sou muito ambiciosa, apesar dos meus desejos terem mudado ao longo do tempo. Né? Então, se antes, vindo do mercado corporativo e financeiro, eu olhava muito assim, quero estar na capa da Forbes, quero ter tantos milhões com esta idade, sempre numa busca de segurança, não é? Que cada um de nós tem uma história. Então, eu acho que também esse ponto de partida é muito importante. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um contexto, cada um de nós tem uma personalidade e uma energia que vai trazer essa missão, não é? Esse propósito. Então, eu, Inês, aqui na minha figura, que realmente é o único, autêntico em mim e que eu tenho a contribuir para o mundo. E vice-versa, não é? O que a Guta, não é? Tem de único, especial, dom, que está aqui a contribuir para o mundo, exemplo, o podcast. No meu caso, foi perceber a importância de trazer esse olhar sobre a alimentação e com isso fazer uma empresa, não é? Que é a Cosi Superfoods, que quer dizer, Cosi, não é? Vem do italiano, que é simples assim, e Superfoods quer dizer superalimentos. O que eu quero dizer com este olhar da alimentação? Não é? Eu fui entendendo por mim, uma pessoa consciente, que procura sempre fazer escolhas conscientes, seja na alimentação, seja na saúde, nos relacionamentos, enfim, em tudo, que havia uma grande diferença entre ser saudável e realmente ter saúde. Comer para matar a fome ou comer para suprir as nossas necessidades nutricionais. Na pandemia, em plena pandemia em 2020, quando eu sinto assim, eu passei aqui no Brasil e eu fui convocada a agir nesse universo da alimentação, porque estava muita pessoa passando fome ao redor, os supermercados não estavam entregando as comidas, não é, em casa das pessoas. Então, eu fui para a linha de frente, eu fui para o CEASA, no Rio de Janeiro, ajudar a montar cestas para serem entregues na casa das pessoas. E eu chegava a casa praticamente todos os dias a chorar. Né? De assim, como é que é possível? Uma carga energética, emocional muito forte. Muito forte. Assim, de como é que é possível, ser gerado tanto desperdício. Né? Então, quando eu vi ali que, literal, assim, 10 milhões de toneladas eram jogadas fora de alimentos que não correspondiam ao padrão do mercado, mas que eram, assim, que eu consumiria na minha casa, isso foi, assim, foi muito violento, não é? Foi muito violento também ver que essa desnutrição, essa fome, essa alimentação, ela atinge classes, né? E ela passa imperceptível por outras. Mas a saúde, ela é transversal a todas as classes. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem conhecimento, se não tem conhecimento, consegue ir ao médico ou não consegue ir ao médico. A saúde em si, ela é um pilar fundamental na nossa vida. E com isso eu fui entendendo também que de muitas leituras, não é? Quando eu acabei de ler o Sapiens, o Homo Deus, na altura a National Geographic tinha preparado também um relatório sobre a alimentação no mundo e que trazia alguns dados como a obesidade mata mais do que a fome, que 70% das doenças são crónicas, ou seja, elas são fruto do nosso comportamento repetitivo. Então nós podemos agir, que 70% das consultas médicas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma alimentação equilibrada. Né?
que 1/3 daquilo que nós produzimos é desperdiçado e que 25% desse 1/3 seria o suficiente para acabar com a fome. Eu sentada assim na minha cadeirinha, não é? Neste caso, assim, num shavasana, aqui abrindo, não é? Num shavasana de yoga, ou seja, quando chegamos ao final da prática e nos deitamos no chão, não é? Naquela posição assim, que nós chamamos a posição do cadáver, não é? Porque é uma morte e um renascimento a cada prática, de olhos fechados, e chega essa missão assim, Inês, coloca a tua energia, coloca a tua força, estavas há tanto tempo à procura desse propósito de contribuir para essa mudança no jeito como as pessoas se alimentam. E perante essa, eu desatei a chorar, porque foi tão forte, assim, foi tão profundo no sentido de entender que é uma urgência, mas também entender que eu sou uma num universo assim, mas como assim eu vou agarrar esse compromisso para mim? Quando eu pego num compromisso, eu realmente sou diligente, não é? E comprometida para querer que ele seja resolvido. Então foi muito desafiador e tem sido muito desafiador fazer essa mudança por uma vida estável, segura, confortável, ignorante, entorpecida em algum ponto, Algumas coisas, em algumas coisas, não é? Quando não temos o conhecimento, não temos o conhecimento, mas quando passamos a ter o conhecimento e continuamos a agir da mesma forma, aí já não é falta de conhecimento, não é? Já não é ignorância. Então, essa transição, não é? Essa jornada para ao mesmo tempo, essa constatação de que pode ser muito mais simples, muito mais leve, podemos confiar, podemos acreditar, não é? Podemos realmente é uma outra observação da vida. Nós achamos que controlamos. Então, estamos no controle e está tudo no controle. E acho que aquele grande momento em mim foi quando eu percebi que eu não tenho controle por muito que eu trabalhe, por muito que eu faça, eu não tenho controle. A vida chega um dia e tira tudo. E aí, o que é que fica? Quem fica? O que fica? Não é? E para mim essa pergunta, ela me levou nesse lugar assim, o que fica é o essencial. Né? São as relações, é a saúde e é esse estado assim de observação contínua, porque nós deixamos de observar a natureza que tanto nos ensina e de alguma forma nós colocamos isso aqui, principalmente aqui no Ocidente, não é? No Oriente é uma outra perspectiva do mundo, claro. É diferente. Então, fazendo aqui as devidas, estou falando mais de uma realidade ocidental, não de uma realidade oriental, mas também trazendo isso, que eu acho que é um dado curioso, quando eu li a biografia ai, fugiu-me agora o nome, como é que ele se chama? Biografia agora não me lembro. Enfim, quando eu li a biografia de um mestre indiano, não é? Que ele foi o pioneiro a trazer o yoga para o Ocidente, Yogananda. Yogananda. Então, quando eu li a autobiografia do Yogananda, em que ele trouxe, não é? Ele foi assim, o primeiro assim, responsável de trazer o yoga para o Oriente, para o Ocidente, ele, às tantas no livro dele, ele coloca lá essa interpretação que é, realmente o Ocidente, ele não considera o corpo, mas o Oriente não considera a matéria. Então há muita pobreza também no Oriente. Então eu gostei muito dessa percepção, não estarmos só a falar do Ocidente que o problema é aqui, porque lá também existem outros, no Oriente também existem outros que desafiam e não em vão aquilo que nós grande procuramos muito na vida é o equilíbrio. Né? Então acho que assim, fazendo um contexto, hoje eu dedico, fazendo essa jornada, não é? Hoje eu dedico o meu tempo, temos uma startup de superalimentos, como eu falei, a realmente pensar em soluções e colocá-las que sejam necessárias. Nós não precisamos continuar a criar coisas que não sejam necessárias. Né? Então, que sejam necessárias, que sejam práticas, que sejam acessíveis às pessoas e que realmente resolvam esse problema tão grande que nós temos da alimentação e que eu cheguei nessa, né, pela história toda e todo o estudo de que alimento ele é muito mais do que aquilo que nós comemos. Ele é tudo porque é fonte de energia. Então a grande pergunta é, do que é que você se está alimentando além da comida? Ok, chegamos na comida, mas além da comida, como é que está o seu sono? Né? Como é que está a sua digestão? Como é que está o seu silêncio? Como é que está a sua conexão com a natureza?
coloca o pé na grama, coloca o pé na areia, vai fazer exercício físico. Hoje em dia já é considerado o exercício físico é o primeiro pilar da saúde. Então, se nós não movermos o corpo, porque nós estamos com uma vida muito sedentária, se nós não movermos o corpo, nós vamos estar construindo, não é? E fomentando doenças crónicas. Acho que assim, fazendo um primeiro parâmetro, Guto, eu acho que já falei muito. Não, mas eu Diria isto. estou ouvindo, pode ficar falando, do momento é seu, você que está aqui para trazer. Assim, quando eu conheci a Inês, eu achei impressionante. Eu conheci, na verdade, através do trabalho dela, e eu comecei eu sou curiosa, eu vi, nossa, Superfood, que negócio legal, deixa eu ver. Eu já conhecia o trabalho do Superfood através da DiCapri, né, que é o Cappuccino, que é Superfood Sim. também. E eu disse, nossa, que legal, que coisa interessante. E comecei a perguntar mais sobre o produto, e começaram a falar mais, e eu comecei a questionar algumas coisas, assim, oportunas, e começaram a me explicar melhor ainda do que eu estava esperando que fosse. Quando terminaram de falar tudo sobre o produto, eu digo, cara, quem foi que fez isso? Quem foi o gênio que fez isso? Quem é a pessoa que é o dono daqui para eu bater um papo, parabenizar, porque eu achei muito legal isso aqui. Aí chamaram a Inês. Aí quando eu falei, aí eu disse, nossa, que maravilha. Aí eu disse, como é que você teve essa ideia? Aí ela falou, é para dizer a verdade? Aí eu disse, é. Aí porque a gente fica com medo de ser taxada de doida, né, Inês? O povo acha que a gente é doida, falar que canalizou, que sei lá o quê. Isso. Né? Aí ela, posso falar a verdade? Eu digo, pode falar tudo. Aí ela fez, foi no yoga, baixou o santo lá, uma energia, um pensamento, e eu pá, fiz. Eu digo, nossa, peraí, a gente tem que conversar mais. Olha, ela já no shot dela. Eu no meu shotzinho aqui, para dar Ai. uma energia extra. É verdade, é isso mesmo. Foi no yoga. Aí ela disse, foi no yoga que me deu um estalo, uma coisa. Aí eu disse, nossa, a gente tem que conversar mais. Aí a gente ficou amiga, trocamos contatos, até apresentei ela a umas pessoas que eu achei interessante também para ela ter um network de galera desse food, do Superfood também que eu conhecia, e para trocar ideia, e foi maravilhoso. Quanto mais eu fui conversando com a Inês, mais eu vi como ela tem a apresentar, porque não é só o mundo dela hoje, vamos dizer, é o trabalho dela, é a empresa dela, vender o produto dela, que são os shots. Fala um pouco do produto, porque eu acho interessante você falar, fazer uma propaganda assim um pouco deles, porque eu acho maravilhosa, eu fiquei bem animada, inclusive foi engraçado que estavam os amigos lanchando, e eu fui sozinha na sala, no stand dela, numa feira de alimentação, aí eu fui sozinha. Daqui a pouco, todos os meus amigos que estavam lá longe vieram me seguindo. Eu digo, vocês vão comer? Não, a gente vai atrás de você. Aí terminou, todo mundo foi, todo mundo comprou do verdade. produto, todo mundo adorou. Aí fizeram um vídeo, fizeram um monte de coisa. Foi uma troca muito boa. Aí eu disse, nossa, tá vendo? Não, isso é coisa maravilhosa, a gente tem que divulgar, porque quando você vê um trabalho bem feito, com qualidade, e quando você vê que a pessoa trabalha de coração, porque assim, a Inês, ela tinha opções, não que as pessoas, ninguém tem, todo mundo tem opção na vida, mas, tipo, ela fez uma virada absurda da vida, né? Tanto de mindset, quanto de país, quanto de vida, quanto de propósito, quanto tudo. E ela, você vê, quando você fala com você, né? Quando a gente fala com você, a gente vê o brilho nos olhos da empolgação que você tem com o que você criou e a qualidade do que você oferece e de como isso, de fato, pode ser saudável e melhorar a vida das pessoas de maneira prática, né? Porque a gente também tem essa mentalidade da praticidade, da correria, do trabalho. Então, você provavelmente pensou, vou fazer alguma coisa que seja saudável, prático, que a pessoa pode consumir rápido, resolver aquele problema, não ter que produzir um shot em casa, bater um negócio lá, coar para tomar, porque requer um tempo para aquilo, né? Então, você já solucionou num pensamento e pôde fazer isso numa escala de fábrica industrial que pode ser vendido e comercializado e pedir em qualquer lugar do país, eu acredito, né? Perfeito, isso, exatamente. Então, e pegando aí o gancho, assim, o que foi esse grande pensamento que nos trouxe, não é assim, ao shot, nós temos 3 sabores, foi exatamente isso, foi partir do primeiro pressuposto que é o quê? Os solos estão degradados. Os solos no mundo, gente, estão degradados. São 58% dos solos que já estão degradados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso alimento ele está sem as propriedades nutricionais que ele deveria ter. Por exemplo, uma laranja de hoje tem que corresponder, para ter a mesma densidade nutricional, corresponde a 8 laranjas de há 15, 20 anos. Assim, é significativo. Né? É absurdo, eu não tenho ideia disso. Aliás, na verdade, disse coisa ao contrário. Uma laranja de há 15, 20 anos corresponde a 8 de agora, para ter a mesma densidade nutricional. Né?
Então, partindo desse lugar em que os solos eles estão degradados, então os nossos alimentos não têm essa densidade nutricional. Mais uma vez, repito, uma coisa é nós comermos para matar a fome, outra coisa é para nós suprirmos os nossos nutrientes, que são a energia para o nosso corpo, não é? E é aquilo que vai permitir fazer todo o corpo e o organismo se regenerar. Então, partindo desse ponto, mais o nosso ritmo de vida acelerado, industrializado, né? Robotizado e existe muita informação, mas informação é diferente de conhecimento. Então, com essa falta de conhecimento do que é alimentação, do que é nutrição, do que é saúde, a nossa proposta foi trazer para realmente resolvermos algo que, repusesse esses nutrientes, e a primeira qualificação que nós trouxemos foi que nós quiséssemos que atuasse a nível do intestino, porque é no intestino que começam as doenças. Então as pessoas acham que não, mas é no intestino. Então os nossos shots, a primeira base dele é ser probiótico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer colocar milhões de bactérias do bem no nosso intestino, que vai permitir fazer, não é, todo esse funcionamento e agir como esses agentes patógenos, não é, que vão impossibilitar as doenças por conta disso. Então nós vamos povoar o nosso intestino com bactérias do bem. E, além disso, trazer os superalimentos. O que são esses alimentos? São alimentos com alta densidade nutricional. Então, agregado ao probiótico, trazer os superalimentos, nós conseguimos agir nessas duas frentes, não é? Na alimentação para o intestino, que nós precisamos repor, porque a imunidade começa pelo intestino e nós, já é um hábito milenar, não é? Então, os nossos shots, eles são à base de kombucha de longa fermentação. A kombucha em si, ela é um alimento milenar. Milenar quer dizer mais de 1000 anos, tá, gente? Então, quer dizer assim, não é novidade. Isto já existia. Nós só estamos trazendo aqui uma estratégia, uma prática, neste caso, sim, do Oriente para o Ocidente, que era considerado o elixir da vida, que é essa ingestão de produtos fermentados. E um deles é a kombucha, não é? Que é um organismo, não é? Um scoop de bactérias e micro-organismos vivo. Então, esta bebida é viva. Tem aqui milhões de bactériazinhas do bem, por isso é que ela é um pouquinho gasificada, e ela fica fermentando durante um longo período de tempo para encontrar essa estabilidade e não ter necessidade nem de refrigeração e mais de 1 ano de validade. Para quê? Para trazer essa praticidade. Então a pessoa sai, leva, bebe, não precisa de pôr na geladeira, vai viajar, coloca na mala, coloca na bolsa, vai para a academia, toma em casa. O outro motivo também, que aí é atuando mais a nível de neuroplasticidade, que é para atuarmos a nível do nosso mindset. Então isso é o quê? Uma estratégia, um hábito, eu não gosto muito desta expressão hábito, para não ficarmos muito apegados nele, mas enfim, nós trocamos por estratégia. Mas estratégia ou hábito? Aquilo que nós fazemos todos os dias, de forma repetitiva e constante, chega a um dado momento em que ela se incorpora na nossa rotina. Então ela deixa de ser um hábito, ela passa a ser um estilo de vida. Então é nesse estilo de vida que nós queremos chegar, para essa repetição desses hábitos ou estratégias saudáveis e chegar nesse estilo de vida que seja equilibrado, balanceado e agindo essencialmente, por exemplo, nós recomendamos muito que o shot, não é, ele seja tomado de manhã. Então agirmos no nosso dia a dia, nessas primeiras horas do dia. Essas primeiras horas do dia não são para o trabalho. Essas primeiras horas do dia não são para o nosso parceiro, não são para a nossa família. Essas primeiras horas do dia são para nós. Então é muito trazer essa consciência que assim, comece por você, a fonte é você, a saúde começa por você, para depois você ser um multiplicador de energia, de saúde pelas outras pessoas. Então trazer esse ritual incorporado na rotina para tomar todos os dias, com benefícios imediatos, não é? Então visíveis e práticos, mas que sustentado por um longo período de tempo, ele se incorpora nesse estilo de vida e que vai desencadear outros hábitos. Vai-me perguntar, Inês, mas é o shot que vai resolver o problema de alimentação ou de nutrição ou de saúde no mundo? Não, não é. Mas vai contribuir. Não é? Então, nada por si só vai resolver, porque é um conjunto de coisas. Por isso nós trazemos esse estilo de vida, não é? Superfoods e lifestyle. Se você beber o shot ou se você comer bem, mas o seu estilo de vida continuar bagunçado, ou seja, continuar a ir dormir, sei lá, à 1 da manhã,
dormir 5 horas, fumar, tomar demasiado café, comer alimentos processados, não vai ser o shot, mas ele vai ajudar. Então, ele vai desencadeando outros hábitos. Então, essa foi, assim, o princípio fundamental de criarmos este produto, que ele age a nível de uma necessidade nutricional que nós precisamos, mas, essencialmente, e assim, na oitava superior, é de conhecimento, é de educação. É através desta mensagem, chegando a mais pessoas, as pessoas se questionando assim, mas alimento é mais do que aquilo que eu como? Mas se eu beber um shot, ele vai repor e vai me fazer ir no banheiro? Ou vai desenvolver outros hábitos? A minha resposta é sempre assim, experimente, comece, né? Comece. Pode ser o shot, pode ser a água, pode ser o limão espremido, pode ser uma corrida, pode ser uma caminhada, mas assim, comece a implementar estratégias que vão levar a uma maior geração de energia. Acho que é muito isso, sim, Guta. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, foi perfeita. E isso que você falou é fantástico, e, assim, é importantíssimo que as pessoas cada vez mais passem a compreender a necessidade de mudança de vida para Sim, melhor, porque eu sim, sempre, até sou meio repetitiva nisso, porque eu sempre digo, ó, esse corpo aqui é um carro, é um veículo, é uma máquina que a gente tem que fazer com que ela funcione bem durante o tempo que você vai estar no planeta. A gente está vivendo cada vez mais, muito com idade, né? certeza. Então, aí eu até brinco, né? Que todo pessoal, você tem 40, eu tenho 43 hoje em dia. Eu penso, 43 anos, eu digo, nossa, eu me acho uma bebê, eu não cheguei nem na metade da minha idade que eu vou viver. Exatamente. Eu vou viver mais de 100 anos, espero, né? Que a gente não sabe a vida como é, pode morrer amanhã. Claro, claro. Mas, então, mas teoricamente, eu pretendo viver mais de 100 anos, não cheguei nem na metade da minha vida toda, então estou novíssima, tem muita coisa Sim, para viver, muita coisa para compartilhar. Uma coisa agora, eu falando disso, me lembrei de comentar assim, até um elogio e um alerta para as pessoas, que assim, nada na vida é desperdício. Quando a Inês, por exemplo, passou, e você falou uma coisa que caiu perfeito nisso, que você falou, eu fazia faculdade de Direito, tinha um ritual, não sei o quê, que isso me ajudou hoje, não sei o que, na empresa. Eu achei sensacional, porque as pessoas tendem a dizer, perdi meu tempo, fiz a faculdade de outra coisa, não vou agora desperdiçar 5 anos que eu estudei para fazer outra coisa. Não perfeito. vou desperdiçar uma situação X, eu construí uma casa, uma estrutura, uma empresa em tal lugar, não vou me mudar para outro país ou para outro lugar, porque eu vou perder o que eu fiz. Você nunca está perdendo. Você vai Nunca. levar sempre seu conhecimento, suas experiências, como a Inês falou. A gente está aqui experienciando, vivendo, e isso sim que você vai carregar para a sua vida. Sim. E ela é a maior prova que até uma coisa que não tem nada a ver com nada, teve a ver. Teve Não, razão, teve total. sentido. Eu gosto muito, deixa eu complementar, eu gosto muito de dizer isso, que é, está sempre tudo na sua mais perfeita ordem. Sempre. A vida é agora no presente. Assim, se eu não tivesse feito, se qualquer uma das pessoas não tivesse sido a pessoa que já foi, não estaria aqui e agora como é. Então está sempre Exatamente. tudo na sua mais perfeita ordem. E que também tudo na vida ela é construção. E soma. Não é isto ou aquilo, não é? É isto e aquilo. Que bom que eu evoluí. Ai, que bom que eu errei lá. Que bom que eu me formei. E nós íamos questionando e perguntando. Tanto que hoje o meu dia a dia ele é muito jurídico e financeiro, não é? Teve a ver, né? No final, teve tudo a ver. Sua capacidade profissional pode proporcionar à sua startup ser uma startup muito mais sólida, mesmo sendo Sim, nova, porque você tem um conhecimento anterior, não é uma pessoa que do nada criou uma empresa e não tem estudo para aquilo. Você terminou tendo até, sim. acho que acredito, mais capacidade do que precisaria para fazer administrativo de uma empresa, Sim, né? isso, Isso, muito isso. legal. E essa coisa de você falar eu achei legal você falar, eu gosto de dinheiro, eu gosto de matéria, mas isso não é o essencial. Sim, É perfeito, porque as pessoas misturam, pensam que quando a pessoa é muito holística, medita muito, pratica muito yoga, nananã, não pode querer ter um carro bom, não pode querer isso. prosperar e usar roupa cara. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não Sim, tem nada a ver. sem Nada. dúvida. Eu digo muito Inclusive, também que é diga, diga. não, assim, inclusive que cada vez mais eu tenho conhecido muitas pessoas que estão nesse mundo holístico que são super estruturadas financeiramente bem, Com porque certeza. chegaram a almejar um patamar de vida tão grande que começaram a se questionar o que é isso, né? E começaram, né? É só isso a vida, é só ganhar dinheiro, eu já ganhei, e aí? Né? Vários relatos. E aí o que Isso. ele acontece? Começa a procurar saber de cristal, começa a procurar saber
de práticas de meditação. Começa nesse início, vamos dizer assim, de conhecimento que está gritando na cara de todo mundo, que é uma coisa que Isso. totalmente em larga escala, todo mundo sabe de meditação, todo mundo sabe de respiração, por mais cético e da Matrix que a pessoa seja, a pessoa já ouviu falar, no mínimo, sobre Claro, isso. E é uma maneira de você já fazer um início de uma perfeito. introdução para uma vida mais equilibrada mentalmente e, a partir daí, começar a entender tudo isso. E Sim, você tem o gancho da saúde na parte da alimentação, que eu acho fantástica, porque existe uma febre, vamos dizer, gigantesca há um tempo, de alimentação saudável, de nutrição saudável, medicina esportiva. Então, existe uma galera que, por mais que seja da Matrix, está muito forte nessa parte de sim, alimentação e termina puxando para bem-estar. Então, eu acho que a gente está sempre assim, puxando a galera que está começando na espiritualidade, puxa a galera que está pescando a parte de nutrição, de saúde, de esportiva, de ser atleta, de ter bom desempenho, então tem que ter boa sim. alimentação. E a gente começa a puxar essas pessoas de ambientes completamente diferentes, teoricamente céticos, mais da Matrix, para esse conhecimento que é, como você falou, ancestral, é Ancestral. milenar, é de Sim, tudo, é sim. algo que já devia estar na nossa mão, no nosso dia a dia, há muitos anos, porque sempre esteve, na verdade, a gente que largou e está Nós na hora fomos de nos puxar de volta. desconectando. Está na hora de puxar de volta. Fomos nos desconectando, não é? Fomos racionalizando e racionalizando e, e arranjando uma resposta lógica para a vida. Eu gosto também muito de um escritor, que é o Joseph Campbell, que ele diz assim: todos nós andamos à procura de um sentido para a vida. Só que o sentido da vida é viver. É viver. Não há sentido. É viver. Viver, quando eu digo isso, é assim, é viver com o máximo de energia, conectando com essa fala, não é, de que eu gosto do dinheiro e tudo isso, que é o ser humano, o sentido de viver, é querer sempre ver o maior, o melhor, não no sentido comparativo, não é? Mas de expansão. O universo, que nós observarmos, o universo, ele está constantemente em expansão. E o universo, que é feito de energia, não é? Ou seja, tem várias partículas feitas, não é? O Big Bang, tudo que explica, e que nós somos parte disso, é? Então nós somos uma dessas partículas que se foi transformando e transformando. Nós também temos essa natureza de querer estar sempre em expansão ilimitada. Não é por querer mais, é por ser mais. Não é? É realmente nós, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos dando conta, nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo a canalizar e a manipular a nossa energia, nós aprendemos essa expansão ilimitada. Não é? E deixamos de ter assim vergonha ou de ficar ali, não é, comedidos ou reprimidos em dizer que eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, eu quero mais beleza, eu quero mais amigos, eu quero mais família, eu quero mais e mais e mais, mas não num sentido ganancioso, não é? Num sentido dessa expansão ilimitada e de, ao mesmo tempo, também sempre trazer uma coisa que nós trazemos muito no yoga e terminamos sempre a prática assim, que é um dos princípios, que é o contentamento. Então, nós trazemos esse santosha, é a expressão do yoga, que é contentamento. O que é que isso quer dizer? Está tudo certo, está tudo na sua mais perfeita ordem e nós só temos que agradecer. Hoje, contentamento por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que passamos, pela nossa jornada, pela nossa família, pelas nossas raízes, pelo que vem, e vivemos muito esse estado de presença, não é? Se nós tivermos essa capacidade de gerenciar a nossa mente, e acho que esse é o maior aprendizado, se eu deixar aqui registrado sempre, não é? Quando me perguntam, é aprenda a gerenciar a sua mente. Porque a partir do momento em que você aprender a gerenciar a sua mente, você vai realmente poder viver. Não vai ficar refém da mente. Refém da mente que mente, não é? Refém da mente que diz, não, você precisa do chocolate, não, você precisa da bolsa, não, você é ruim fazendo isto, não, você é demais fazendo aquilo. Silenciou esses ruídos, não é? Essas vozinhas que estão sempre fazendo o quê? Comparações. É? Nos puxando para cima, nos puxando para baixo. Gerindo isso, nós trazemos essa qualidade, não é? De presença, de contentamento, de confiança na vida, de devoção, no sentido para quem é espiritual ou não espiritual, para quem é religioso ou não religioso, mas no sentido de convicção de que o sol, ele nasce todos os dias e não é porque você deseja ou não deseja. Então, realmente existem forças maiores do que aquela nossa humana
aqui na Terra, não é? Quando também, assim, terminando aqui esta exposição de quando dizem, não, mas o planeta vai acabar, o planeta está em risco. Gente, quem vai acabar somos nós, seres É, humanos. O planeta, ele vai se regenerar, sabem? Opa, o planeta vai se regenerar. legal. eh, não é? Então, assim, esta fala aqui de trazer essa, essa consciência, essa leveza, não é? Você falou uma coisa que eu estava conversando na terapia essa semana, que era justamente essa parte de controle da mente. Você falou perfeito, assim, que estava justamente assim, discutindo coisas, por exemplo, fui abrir um portão, o portão não abriu, né? Travou lá. Então eu vou ficar chateada que eu não consigo sair com o carro, eu preciso sair. Para, respira. Se não tem o que você fazer, Isso, tá tudo certo. De isso, repente, pensa positivo. De repente você ia ser assaltada. De repente ia vir um carro louco bater em você. De repente, alguma coisa errada ia acontecer na sua vida. Se acontecer algum empecilho que prejudicou, vamos dizer assim, ou desviou o seu caminho, tá tudo certo. Era para ter isso, acontecido. Não adianta isso, você ficar nervoso, porque aquilo ali não vai mudar. O sem seu nervoso dúvida. nasceu, você aqui vai permanecer. E do mesmo jeito, coisas tipo, é, sei lá, minha mãe, meu pai, isso tem muito isso, né? As coisas de pai, de mãe, de como foi a Sim, pessoa sim, muito. educada. Minha mãe dizia que eu tinha que fazer tal coisa, então eu prejudiquei porque ela sempre disse isso. Então eu deixei de fazer isso na minha vida porque ela sempre disse isso. Hoje em dia pensa, poxa, você é quem você é porque você fez isso. Isso. Você mesmo tendo a consciência um pouco mais tarde do que você gostaria de ter, tá tudo certo. De repente era para você ter a consciência só agora mesmo. Né? Sim, De repente era sim, para você, né, ter um alerta, a pessoa ter um alerta, um despertar da vida aos. Tem pessoas assim, aos, sei lá, 50 anos, porque tem pessoas incríveis que já tem faz projeção, que é médium, que faz tudo desde 3 sim, 4 5 anos de idade, né? Que eu fico babando, ai, que legal. Eu nada, tá nem aí, só assistir desenho, né? Fazia, brincava de boneca, não tinha sim, grandes, né, coisas assim. Eu projetava, mas era inocente no assunto. Mas tem pessoas que têm experiências sensacionais, né? E a gente às vezes fica se comparando, e é o que você falou, cada um está no seu momento. E do mesmo jeito que você consegue despertar, e tem uma pessoa que não vai despertar nunca, que vai morrer na Matrix e vai renascer e morrer de novo, e renascer e isso, morrer de novo, vai ficar naquela roda, porque aquela pessoa, em algum momento, talvez desperte, mas é o processo de cada um e está tudo certo. Né? isso, E não adianta a gente primeiro não se angustiar, porque essa questão da sim, fome que você falou é uma coisa que traz muita angústia, como você falou que chorava todo dia. É importante, assim, vou falar uma coisa, talvez, não, espero que não soe egoísta, mas eu era muito assim, eu não podia ver um mendigo na rua, não podia ver uma pessoa, eu chorava, tinha um aperto no coração, até hoje eu ainda sinto, é uma coisa ridícula, assim, no meu, que eu sou muito sensível demais, e eu sinto a dor do outro com muita facilidade. Então, ver uma pessoa chorando, eu estou chorando junto, estou sofrendo junto. E hoje eu passei a compreender que eu tenho é, compreensão daquela situação, eu sim, tenho um coração aberto para ajudar, mas eu não posso sofrer por aquilo, porque aquilo não é meu. Aquilo isso, pertence ao momento daquela pessoa. Eu tenho isso, que ter solidariedade, perfeito. eu tenho que ajudar, eu tenho que estar compartilhando, eu tenho que fazer o que eu puder fazer para colaborar. Se a pessoa também quiser receber, porque também tem isso, as pessoas às vezes nem querem receber nenhum Com carinho, certeza, cuidado, né? A gente termina com levando certeza. fora dos outros. Mas você também tem que, a pessoa deveria também entender que tá tudo certo. Tá, Sim, ok, cada um está no seu momento, cada um está na sua fase espiritual, energética, cada um está na sua fase de vida. isso, Agora, por outro lado, eu acho que você talvez tenha esse mesmo pensamento meu. Às vezes a gente pensa grande demais, né, Inês? A gente quer assim mudar o mundo. é, Eu quero, né? Você quer que a coisa expande pelo mundo inteiro, exato, seja mundial, né? Eu quero que o podcast exploda o mundo inteiro, tenha todas as línguas traduzidas. Talvez aconteça. Mas se não acontecer, está tudo bem. A gente fez o que a gente isso, pôde, a gente atingiu as pessoas que conseguimos atingir e está tudo certo. Se isso, for pouco, se ficar no Brasil, ficar em 2, 3 lugares, tudo certo. Se você expandir sim, só para o Brasil, América do Sul, também está maravilhoso. Então, assim, sim, lógico, a gente quer o mundo, a gente quer tudo, né? E a gente tem energia para tudo, porque a gente é guerreira, a gente é trabalhadora, a gente é empresária, a gente sim, é desenrolada, a gente tem força para isso. Mas também é importante a gente saber estar feliz no presente,
E Muito, saber que o que muito. acontecer, seja gigantesco ou normal, tá tudo certo. É porque era Sim, o que era para acontecer. é que aí entram duas outras palavrinhas que eu também trago muito e gosto, não é? Que é a expectativa e o apego. Então, nós trabalhando isso, não é? A expectativa e o apego, então, não termos a expectativa, o que é muito difícil, não é? Não nem digo difícil, é exigente, é elaborado, tudo. O apego também. Então, se tiver que acabar hoje, já cumpriu o seu propósito, não é? Já cumpriu porque vem melhor. A vida é sempre para melhor, se nós formos É, escolhendo, não é? Se nós formos nesse fluxo, é sempre para melhor. Então, se esta porta se fechou, vai abrir outra melhor. Quem diz isso diz para amor, diz para a família, diz para trabalho, diz para negócio, diz para dinheiro, diz para saúde, diz para tudo. Não é? Então, mas é muito isso, tudo é energia. Então, qual é a qualidade da energia que você quer estar vibrando e quer estar atraindo e quer estar emanando? E eu trago também sempre isso para assim, o máximo e ligando com a alimentação, é? No sentido energético, trazer para a simplicidade, para o simples. Coma bem, durma bem, respire, caminhe, vá para a natureza e fique em silêncio. Se fizer isso você tem por um longo tudo. período de tempo, de forma consistente, em tudo, você vai reduzir muito as interferências externas, as coisas, e a vida vai ser simples. O Einstein também tem um documentário muito bom sobre o Einstein na Netflix, e às tantas ele é mudado para uma casa muito simplória no meio do campo, e quando ele chega lá eles dizem assim, ai, desculpe doutor, mas é que nós só tínhamos isto. E ele assim, está ótimo, porque a vida, como é que ele diz, faz bem à mente e ao corpo, a vida ser simples e modesta. E Né? o resto, nós vamos trazendo, mas nós vamos sabendo que assim, hoje temos, amanhã podemos não ter e sem apego. Então, acho que foi muito essa jornada assim também de trazer essa simplicidade para o dia a dia, não é? De que está tudo na sua mais perfeita ordem. Eu gosto destes chavões, porque quando a coisa está muito intensa, eu assim, calma, para tudo. Quais são os princípios que me norteiam? Não é? Então, quais são os princípios que norteiam a vida de cada um? As nossas, está tudo na sua mais perfeita ordem, ok? Então respira que vai passar. E assim ficamos e vamos lidando com a vida, não é? É, eu vim pegar aqui uma coisa que eu me lembrei, que está na minha bolsa, que eu peguei com você, Ah, que é aquele adesivo sim, da marca de vocês, que faz Drink a Superfood, Be a Superwoman, a sim, Superhuman, e Everyone is a Superhuman, share it, né? Então, é muito isso, todo mundo é um super-humano, todo mundo sim, é capaz de tudo, tanto bebendo uma bebida que é um superfood, que dá uma super nutrição, quanto você se nutrindo do simples, que a própria isso, Mãe Terra, o próprio universo já lhe deu, né? Que é o isso, que você falou, é dormir, é respirar, contato com a natureza, é olhar para um plantas, é uma planta, não é uma planta, é um ser. Isso aqui teve, deixa eu contar, não sei se você vai ver ou sim, viu, teve uma, eu não sei se foi ao ar isso. Teve uma médium que eu fiz uma entrevista, daqui a pouco ela disse, porque eu vejo aura. Eu digo, aproveita, vê a minha, vê se está tudo direitinho, se tem algum furo. Eu perguntando, ela fez, Guta, que tá engraçado, que tua aura está conectada com a planta. Eu digo, é o quê? olha que Ela fez, lindo, tá colado isso aqui, tem uma coisa aderida da sua aura com a aura da planta. Ela disse, nossa, que legal. Eu não sabia que eu estava tão conectada com ela, ela está aqui juntinho de mim, né? E é uma sim, vida, é um ser que está ali. E, ou até, se você a pessoa tem a oportunidade de ver um mar, né? Aqui eu moro na frente da praia, então para mim é um espetáculo poder abrir o olho todo dia, olhar para o mar, que eu sim, acho uma das coisas mais incríveis da vida. Você vê é a natureza em movimento na sua cara o tempo todo, né? Aquela energia da natureza. sim, Muita sim, coisa imersa ali. É água, não é água, não. Lá dentro tem um mundo, tem seres, tem plantas, tem tudo. E a energia que é sim, emanada daquilo ali é uma benção. Mesma coisa, uma floresta que está sim, na sua cara, uma coisa linda. Quem tem a oportunidade de ter um mar, de ter uma floresta, que seja nem um parque, um pátio, qualquer coisa, um jardim, vai lá, se conecta, faz tudo logo, a respiração, né? Uma liberação tal e qual. de ruídos de mente, né? E, Toma gente, às uma. vezes é preciso 5 minutos, tá? É É, só realmente aprendermos. Ok, conecta de um, desliga do outro. Uma coisa que eu digo muito: tome banho, tome mais vezes banho.
está com energia pesada, teve com muita gente, está tenso o dia, vá tomar banho. De mar, ideal, se não der de mar, vá para baixo do chuveiro e a água ela limpa, e ela limpa, e limpa. Então são Mentalizar pequenas na hora, limpa mais estratégias. ainda, né? Isso. E claro, não é? Trazendo também assim, estamos terminando aqui o nosso tempo, mas uma técnica que eu gosto muito de usar, que é a mentalização. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós só vamos construir, chegar, conquistar, não é? Realizar aquilo que nós temos a capacidade de imaginar. Se nós não tivermos a capacidade de imaginar, nós não temos a capacidade de realizar. Então, já dizia, não é? O Fernando Pessoa também dizia isso, não é? Que é Deus sonha, não, como é que é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? Então, Deus quer, seja Deus o que for, o universo o que é, o homem sonha, então nós sonhamos, não é? Nós criamos, a obra nasce. Então, eu acho que é muito colocando isso, dessa capacidade de imaginar, de mentalizar, projeto, onde é que você quer estar daqui a um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, mas faça isso com responsabilidade e diariamente, não é? Trazendo essa consciência da mentalização e, claro, trazendo uma grande dose de coragem no sentido de coração, de que vá, confie, teste. Se não correr bem, o não está garantido. Bater com a cabeça, tenta outra vez. Uma experiência, no mínimo você conhecer alguém interessante que vai colaborar Isso. com alguma coisa na sua vida, no mínimo você aprender alguma coisa que você vai utilizar em qualquer outra coisa na sua vida. A vida é para isso, gente. É parar de ficar procrastinando, é você agir, você querer ser melhor. E você pode ter a idade que for, que vale a pena você fazer qualquer coisa. Ah, eu vou morrer. Tudo. Mas você vai morrer com mais conhecimento legal, você vai morrer com uma aprendizagem legal, você vai morrer com, mesmo que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, o que seja, de sua vida com qualidade, com inovação, com coisas bonitinhas, coisas perfeitas, coisas que lhe fazem bem e coisas do planeta e que está no nosso alcance, né? Coisas que estão na nossa mão. É só a gente querer fazer. Tanto o incrível quanto o simples estão aí para nós. Muito bom. Que lindo. Ai, mas eu quero falar com você 10 horas aqui, né? Também eu estava aqui a dizer, nossa, ainda tem tanta coisa para dizer. Bora marcar outra? Vamos marcar outra? Vamos marcar outra. Que a gente fala muito, mais de 1 hora, já reclamaram uma vez, é muito longo. Eu digo, poxa, 1 hora é longo? Não acho não, 1 hora eu não acho longo. Coloquem nos comentários, vão dando aí as vossas opiniões para nós prepararmos o próximo. Exatamente. Inês, deixa para o pessoal o teu contato, o Instagram da sua empresa, passa tudo para as pessoas que acharem seu produto. Tá bom. Então, o meu Instagram pessoal e o meu contacto, que é mais fácil, é Inês Fonseca Lima, não é? @Inês Fonseca Lima no Instagram. E o da empresa é @Cozy Superfoods. E daí você vai ter o site lá também. Superfoods quer dizer superalimentos, né? Então, Cozy Superfoods. E é isso, nos encontro acho que o mais fácil hoje em dia é o Instagram, então nos encontro pelos canais do Instagram e estarei à disposição se alguém quiser trocar. Isso, eu vou colocar os seus dados também, as informações aqui, a informação do vídeo, que já vai facilitar também. Porque quem está ouvindo já anotou, quem não, entra lá na descrição do vídeo, que vai estar os links todos da Inês. Inês, amei. Também eu. Muito obrigada, Guta, pelo convite. Até Sucesso ao seu podcast. Amém. Sucesso para nós todos. Beijo. Grande. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.